Bom dia, doutor. Bom dia, pessoal. E o ebiatra, doutor Benito Lourenço. Bom dia, doutor, bem-vindo também. Bom dia, Flávia, bom dia, Fernando. Bom dia, doutor. Vamos começar explicando o que é um ebiatra. Olha, se não me engano, é a primeira vez que a gente recebe um médico, um especialista, um ebiatra. Palavra esquisita, né? Ebi, Fernando, era a deusa ou é a deusa, né? Isso é mitologia, ninguém sabe se é verdade ou não, mas é a deusa da juventude. Era uma menina que servia vinho e ambrosia para os Zeus e para a turma lá do Olimpo. Dizem que um dia, também ninguém sabe se é verdade, porque isso é história, isso é mitologia, isso é inventado, mas que ela deixou cair tudo no chão e deixou o vinho cair, deixou a ambrosia cair, e daí ficou o símbolo de uma adolescência rebelde, desatenta, até de certa forma um pouco irresponsável. Então, deram esse nome para minha área, medicina de adolescentes, derivado dessa menina aí, essa menina mais rebelde. A gente não gosta muito, prefere o nome médico de adolescentes, mas ebiatra é o médico pediatra de adolescentes. Ótimo, nós vamos falar sobre essa fase tão importante na vida de todos nós, né? E vamos começar entendendo a questão do cérebro do adolescente. Ele já está formado? O adolescente já é um meninão grande, uma menina grande, mas como é que é o cérebro desse indivíduo? Até o século passado você achava que quando você entrava com 10, 11 anos, que é quando começa oficialmente a adolescência, você já estava preparado, estava completo. A ideia hoje é diferente. A ideia é que tem áreas do cérebro que já se amadureceram, que já são maduras, e áreas que ainda não amadureceram. Então, de forma geral, o adolescente não tem um cérebro, uma máquina funcionante perfeita. Não tem. Ainda tem alguns pontos a evoluir durante os próximos anos, ainda até por volta de 20, 22, 24 anos. De 13 anos, a área de prazer, imagine a área de prazer como o teu acelerador, está completo. E o freio, que é essa área frontal, essa área mais à frente, a ideia é que é 20, 22, 24 anos. Então imagina a ideia, um indivíduo que tem um acelerador enorme e um freio pequeno. Essa é a leitura de um adolescente, né? Durante muito tempo, Fernando, você achava que adolescente é hormônio. Adolescente não é hormônio, adolescente é cérebro. Se a gente entender como funciona o desenvolvimento cerebral, a gente entende comportamento e a gente pode fazer alguma coisa por eles. No sentido de educação, no sentido de aprimorar um pouco mais. Doutor, e é curioso, o senhor está dizendo que tudo isso se desenvolve a partir dos 21 anos, coincide, não por acaso, com a idade penal. Juridicamente, o adolescente, o jovem, passa a ser responsabilizado pelos atos depois dos 21 anos. A gente vai ver que o bebê no berço, né, doutor, ele tem um estímulo, quando ele está parado ali, a gente vai ter uma câmera subjetiva aí da imagem que a pequena Giovana tem. Tem a mãe, que é muito bonita, a Vivian, ótimo. Mas se ela fica só no berço, vamos ver o que ela vê. Ela vê apenas um movimento. Você sabe, Fernando, que comida é alimento para o corpo, mas a gente esquece de um outro alimento que é alimento da alma da gente. E o estímulo é o nosso alimento de alma, né? Para você desenvolver bem, você precisa ser estimulado. Você sabe que a maior parte dos atrasos que a gente vê na prática da pediatria no dia a dia diz que são por falta de estímulo ou por estímulos não corretos. Então é super importante pegar, tocar, mexer, mostrar ângulos diferentes. E não é o caso da Giovana, não. A Vivian ouvir barulhos. Isso. Olha só, a Vivian faz exatamente o que deve ser feito. Na verdade, a Giovana tem muitos estímulos, a gente vai ver agora como é a vida real dela. Vamos lá, ela tem a alegria da mãe, ela tá no berço, tem movimento. Som, tem barulho, tem música, tem história, ó que legal. Mas um mês não vai entender a história, mas entende a mãe se comunicando. A gente precisa nascer pra vida, e a gente nasce pra vida quando a gente é nomeado pela mãe. Quando a mãe demonstra esse carinho, e uma das maneiras de demonstrar esse carinho é este movimento, né? O movimento da criança. Essas cores, a gente fica achando que o neném não enxerga muito bem. Cor fundamental. Olha que sorriso bonito, né? Também. O móvel fundamental aí, colorido, isso é super importante para a criança. Já vai vendo que ela mora em São Paulo. Ó, minha filha, aí, vai pegar um trânsito depois, viu? Quando crescer, vai vendo onde pega o ônibus, o carro. Porque você imagina a movimentação que havia na barriga da mãe. Aí a criança nasce e tem pais que têm um certo cuidado, um zelo e cristalizam a criança como se fosse de vidro. A criança tem que ser mexida, ser tocada, ser amassada mesmo. Não tenha medo de amassar o teu filho, de mexer o teu filho, de mostrar todos os ângulos. Isso pode fazer muita diferença na vida adulta, no desenvolvimento do cérebro. Muita diferença. É o estímulo para a alma, né? E agora eu queria convidar vocês aqui para mostrar exatamente o que a gente viu ali, que lidar com o adolescente. Ali no caso não, eles estão saindo de casa, é uma família feliz, mas muitas vezes lidar com o adolescente não é uma tarefa das mais fáceis, né? É uma adolescência prolongada, a gente chama de geração canguru, né? Você vê que a gente está ampliando a adolescência para antes, crianças chegando cada vez mais cedo e demorando muito para sair da adolescência. Então essa adolescência ficou ampliada. Pois é, doutor, quando o adolescente faz alguma coisa que não agrada aos pais, muitos acham que a melhor forma é repreender o adolescente, como a gente viu aqui nessa ilustração. O pai bravo e o adolescente indiferente.
A repreensão tem que existir, a regra tem que existir, né? A regra tem que ser clara, o limite, a ordem, o funcionamento da casa, né? No caso desses meninos que ainda moram com os pais, estão nessa transição, tem que ter ordem. A casa tem uma regra. Agora, existe alguma discussão bastante recente, até lembrando do nosso cérebro que nós vimos lá no começo do programa, que a percepção que o adolescente também tem de emoção também não é totalmente completa durante a adolescência. Tem um grupo de neurocientistas, neuropsicólogos americanos, fizeram um trabalho muito bonito. Eles pegaram uma imagem de uma expressão facial de medo e mostraram para adultos, e 100% dos adultos olhando falam, é medo. Essa pessoa está com medo. E fizeram essa mesma pesquisa com adolescentes, mostraram uma expressão de medo, que todo mundo acha que é medo para adolescentes. Você sabe, Flávia, que só 50% acharam que era medo. Acharam todas as outras reações. Então, eu brinco com os pais que às vezes é um pouco menos teimosia e mais biologia para entender o adolescente. Quer dizer, às vezes o pai dá bronca e o filho não está entendendo. Não está entendendo, mas não é uma questão pessoal, não é uma questão de agressividade, é uma questão que a máquina dele talvez não permita isso ainda. Qual que é o ideal, então? Qual que é a conduta ideal? A ideal, primeiro, trabalhar bastante com aquela área que a gente viu do prazer, né? Aquela é a área que funciona, aquela é a parte que está funcionando. A área da dor, a área do freio, aquela área que faz você parar, respirar fundo e pensar, ela não está funcionando. Então, imagine você com um menino que está indo mal na escola e você fala assim, olha, cara, se você não estudar, você vai repetir de ano. Na verdade, ele sabe que vai repetir de ano. Só que essa dor não impacta nele porque essa área do freio está pouco desenvolvida. Trabalha com uma ideia, por exemplo, assim, olha, se você estudar e você passar de ano, você ganha uma semana mais de férias, você tem uma semana a mais para poder viajar, você tem uma semana a mais para poder namorar. Você vai poder surfar, que é o que a gente tem no nosso exemplo aqui, na nossa ilustração. Você vai poder surfar, ir pra praia, ganhar mais tempo no videogame. Onda. Veja, não é uma questão de chantagem emocional, não é isso, mas é trabalhar com aquilo que a gente conhece da máquina. Eu digo para os pais, a máquina que teu filho tem dentro da cabeça é essa nesse momento, que permite você reagir dessa forma. Não é teimosia, é biologia. Essa questão tem que ser bem clara hoje, não é uma questão só pessoal, né, de relação conflituosa.